Nessa aula você vai aprender tudo o que você não pode fazer na redação do Enem. Então, são situações que levam a nota 0. A primeira coisa é texto com menos de 8 linhas. Você literalmente escreveu, igual aqui nesse print que você pode ver, 8 linhas. Então, quando você escreve isso, é considerado texto insuficiente. Você não conseguiu desenvolver o pensamento, você não conseguiu argumentar. Então, isso aqui já é motivo para nota 0, texto insuficiente. E é claro, né, se você... Uma redação nota 1000, uma redação com mais de 900 pontos, ela tem que ter no mínimo 27 linhas. Não é regra, mas é aquilo. A pessoa tem que aproveitar bastante o espaço para poder argumentar, para poder falar bem e poder defender também o ponto de vista. Então, texto com menos de 8 linhas, nem pense em fazer, que é 0 na certa. 2. Prova assinada. A sua prova pode estar linda, sabe? Perfeita, uma prova digna de nota 1000. Mas se você assina no finalzinho, igual aqui nesses prints, você tira nota 0. A tua redação pode estar impecável, mas o corretor vai ver que você assinou, ele nem vai ler a sua redação, porque redação assinada é nota 0. E por quê? É justamente para garantir uma nota justa. Porque vamos supor que você tenha um amigo corretor da redação do Enem. Você fala, vou assinar lá minha provinha, então caso você pegue a minha prova, por favor, né, me dá uma nota boa. Então, justamente, isso é para proteção, para deixar a sua nota mais justa. Então, por isso, não pode assinar a redação do Enem, tá? Aqui tá bem bonitinho o que você não pode fazer. Assinar desse jeito aqui, ó, igual o menino colocou, a cidade e a data, você pode até fazer, mas aquilo, vai gastar linha para isso? Então, não faça isso, tá bom? 3. Prova com marcações. Então, desenhos, símbolos que não tem nada a ver, coisas que estão ali aleatórias, que não estão agregando nada ao texto, isso sim é nota 0. Igual aqui, botou aqui, viva a era digital, do nada, e botou uma florzinha. Isso é prova com marcação, que é a mesma coisa, eles levam em consideração que você vai ter um amigo corretor que você falou, vou desenhar uma florzinha, então você vai saber que é a minha redação. Tudo isso é por questão de segurança mesmo. Então, prova com marcação também não pode. Botei aqui mais exemplos. Isso aqui acontece muito e sem querer. Quando tem pessoas que... Lembra que na aula anterior eu falei sobre estrutura? Você botar 7 linhas de estrutura, de introdução, mais ou menos. Então, tem pessoas que gostam de marcar. Então, marca lá, faz uma bolinha número 1, número 2, número 3, número 4, até o número 7, para saber que é ali que ele tem que terminar a introdução. E isso significa marcação. Se você faz essas bolinhas aqui, isso é 0. Por mais que a tua redação esteja linda, mas se a tua prova tá marcada de qualquer forma, que de novo, aquele negócio, vai aqui, você tem um amigo, entendeu? Que pode te dar benefícios. Então, isso é prova com marcação. Você botar o título e botar esse desenho aqui em volta, essa nuvenzinha, também é marcação e não pode, tá? Então, isso aqui leva a nota 0. Toma bastante cuidado quando for marcar aqui do lado para poder botar o número de linhas. Nem faz isso, tá bom? Porque aí é menos arriscado. Sinais gráficos sem lógica. Você pode usar sinais gráficos como um asterisco? Sim, mas se tiver alguma lógica dentro do seu texto. Você pode usar hashtag? Sim, porque vamos supor que na sua proposta de intervenção você fala que é para criar um movimento na internet usando a hashtag, sei lá, alguma hashtag. Você pode usar o sinal. Mas, quando for sem lógica, isso é nota 0. Igual aqui, ele começou a escrever a redação dele, que tá até um blocão, né? Ele começou a escrever a redação dele, e aqui no início tem um asterisco sem sentido nenhum. E isso aqui é sinal gráfico sem lógica. Então, não pode. Também é nota 0. 5. Recusa em escrever uma redação. Se você não escreve uma redação, se você se recusa, logicamente, essa nota será 0. Igual a pessoa aqui... Ai, meu Deus, olha só. Gastou tempo, 30 linhas para escrever processo em andamento, processo em andamento. Era melhor ter deixado em branco, né? Do que perder tempo. Mas, enfim, recusa em escrever redação também é nota 0. 6. Recadinho para o corretor mais fuga do tema. Você não pode deixar qualquer mensagem para o corretor, tipo, tolera a minha letra, desculpa se eu não segui uma estrutura. Não, você não pode escrever nada disso. E até mais que você está até fugindo do tema. Então, por exemplo... Aqui, me desculpa, mas não vou fazer essa redação, minha cabeça tá prestes a estourar. O menino fez um desabafo, né? Tadinho. Eu só queria estar em casa, assistindo o jogo do meu Mengão e tudo mais. Isso aqui é um recado pro corretor. E também tá fugindo do tema, porque você não tá escrevendo a estrutura e por isso que é nota 0, tá bom? Aqui, ó, o candidato escreveu um texto fora do tema proposto. E além disso, tentou justificar a ausência da redação.
É basicamente aqui uma cartinha de desculpa, né? 7. Mensagem política. Assim, qual é o problema da mensagem política? O texto não é para isso. É um ponto de vista, mas dentro de uma temática. Então, você colocar uma mensagem política, igual aqui, ó, que não tem nada a ver, em um Brasil livre de corrupção e políticos corruptos. Isso é uma mensagem política que não tem ligação alguma com o tema. Então, também é nota 0. Aqui, ó, no final da redação, o autor escreve uma mensagem política. Lembrando que manifestação política é diferente de utilizar negligência governamental. Por quê? Você vai ver na aula de argumentos que negligência governamental, quando você bota a culpa no governo por alguma coisa, vamos supor que o tema seja fome, e você coloca que a fome existe por causa do descaso do governo, que não tenta resolver esse problema, isso você pode fazer. Negligência governamental, você culpabilizar o governo por algo, é diferente de colocar uma mensagem política. Então, quando eu falo que o governo é culpado por existir fome no Brasil, ou por qualquer outro tema, ou qualquer outro problema que seja dentro do tema da redação, não tem problema, desde que tenha a ver com o tema. Como disse, vou utilizar a negligência governamental? Pode, mas tem que ser ligado ao tema. É diferente de eu colocar no finalzinho da minha redação, como aqui, em um Brasil livre de corrupção. São coisas diferentes, tá? Enfim, e também você não pode ter a mensagem religiosa. Então, nem mensagem política e nem mensagem religiosa. O que seria uma mensagem desse tipo? Colocar aqui, ó, no finalzinho da redação, que Deus nos abençoe sempre. Você vai com Deus, negócio assim. Qualquer mensagem de qualquer religião, você não pode, também é nota 0. E é claro que se você fizer um texto ilegível, olha só, você consegue ler o que está escrito aqui? Sinceramente, não dá para ler o que está escrito. Mas vamos tentar. As ciências não sai. Às vezes eu encontro um pois aqui, mas esse texto está ilegível. Você pode ter a melhor redação do mundo, mas se ninguém conseguir ler, não adianta de nada. Aqui, no caso, o aluno ele não respeitou nem as linhas, nem a estrutura, não respeitou nada. Então, tome cuidado com a letra. Você não precisa ter aquela letra caprichada, desenhada. E em falar nisso, não é para colocar, se você tem essa mania, colocar coraçãozinho no i. Colocar aquele coraçãozinho em vez do pingo. Porque isso acaba contando como sinal gráfico também e você pode zerar a sua redação. Então, escreve de forma simples, não precisa ser a letra mais bonita do mundo. Ela só precisa ser legível. Então, vamos tomar cuidado aí com a letra. E texto em língua estrangeira. Você não pode escrever a sua redação predominantemente em outra língua. Aqui, no caso, acho que está em espanhol. Isso, está em espanhol. O texto ele tem que ser em português. Se você quiser colocar alguma citação, alguma coisa que seja em outra língua, pode. Ele só não pode ser escrito todo em língua estrangeira, tá bom? Tem que ser em português. Cópia integral dos textos motivadores. Vamos lá. Isso aqui não significa que você não pode pegar informação do texto motivador. Você pode sim. O texto motivador ele tá ali para te ajudar, mas você não pode fazer cópia integral. Por exemplo, tá vendo isso aqui tudo que tá em amarelo, esse bloquinho aqui? É a mesma coisa do que tá escrito aqui, ó. Mudanças sutis nas informações, as quais, tá vendo? Tá a mesma coisa. Ó, dado fato, plataforma de transmissão de vídeo online, tá aqui escrito. Tá vendo? Tudo isso aqui tá aqui. Isso é cópia integral. Isso é considerado plágio. Você não pode fazer isso. Isso é 0. Agora, você quer pegar algum dado, alguma informação. Vamos supor que você quer colocar aqui 104,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizam a internet. Você pode sim pegar esse dado, tá bom? O que não pode fazer é o que tá aqui. Você copiar literalmente o texto motivador. O que você tem que fazer nesse caso se você quer utilizar uma informação? É parafrasear. O significado de parafrasear é você escrever com as suas próprias palavras. Isso pode fazer, tá bom? Não escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos supor que você escreveu uma receita. Igual teve uma vez que surgiu falando da receita de miojo. Você escreve uma receita de miojo, de bolo, escreve uma carta, escreve qualquer coisa que não seja um texto dissertativo argumentativo, você vai zerar a sua redação, tá? Aqui no caso ele escreveu, mais uma manhã, como qualquer outro, acordo, e a primeira coisa que faço é pegar meu smartphone, minhas mensagens e blá, 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 blá. Isso aqui não é um texto dissertativo argumentativo, então você zera a redação, tá? E claro que você não pode ter ofensas e palavras impróprias. Não é pra você xingar, você não pode ofender ninguém, isso sim é motivo grave pra você zerar a redação. Então aqui, por exemplo, ele botou aqui, ó.
pois este meio de comunicação tem facilitado a vagabundos mau caráter. Ele tá ofendendo alguém, são palavras impróprias, palavras de ofensa. Então isso zera a sua redação, tá? Opinião sobre a redação. O texto dissertativo argumentativo, como já comentamos, é um texto que você expõe a sua opinião, só que de uma linguagem mais distante, pessoal, por isso que fala para utilizar a terceira pessoa. Mas aqui no caso, a pessoa, ela escreveu, botou a opinião dela sobre o tema da redação em si. Então, por exemplo, esse tema de redação acabou com as minhas expectativas. Não tenho mais nada a declarar aqui. Ano que vem eu vou estar mais preparado. Então, isso aqui foi uma opinião sobre a redação. Fugiu também da tipologia, fugiu de tudo. Então, logo, zera a redação. Próximo caso é de mensagem desconectada. Então, é você colocar alguma coisa que não tem nada a ver com o seu texto. Ele escreveu aqui a redação. Eu falo ele, tá, gente? Mas é anônimo. Escreveu a redação e aqui no finalzinho colocou: só sei que nada sei. Ou então deixou outra mensagem aqui pro corretor: PS, releve a letra. Isso aqui são mensagens desconectadas. Então, são frases, coisas soltas que não fazem sentido com o texto. E isso também é aquele negócio de pode ser um sinal. Então, zera a redação também, mensagens desconectadas, tá? Essa aqui, gente, foram 15 situações que eu trouxe de coisas que você não pode fazer na sua redação. Então, você jamais vai escrever qualquer coisa que não tenha a ver com o tema, não vai colocar uma mensagem, não vai fazer um desenho. Eu sei que isso são coisas agravantes, mas tem alguns detalhes que fizeram a sua redação também. Igual aquele de você marcar a linha do lado. Tem pessoas que fazem isso e não sabem que a redação pode ser zerada. Então, é importante saber disso, é importante saber desses casos. Tome cuidado na hora de escrever redação, tá bom? Não faça isso de forma alguma. E eu te vejo na próxima aula. Beijos!